Olá, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa sobre leitura. Eu vou compartilhar uma tela. Para mim, a leitura nunca foi um processo fácil, eu sempre tive muita dificuldade com leitura. E quando eu penso a leitura, a pergunta que me vem sempre é: o que torna uma pessoa leitora? Ou mais, por que alguém diz não gostar de ler? Ou por que alguém diz gostar de ler? Assim que eu lanço essa pergunta, logo de cara surge uma resposta: pelo prazer da leitura. Mas eu quis olhar um pouco além e pude perceber, até onde eu avancei, algumas linhas que conduzem esse processo leitura. Então, primeiro, eu fui olhar a história da leitura. É uma história extensa. E o que disse da leitura em silêncio, né? Eu fiz esse recorte, leitura em silêncio, assim como a conhecemos hoje, uma leitura solitária, iniciou-se na Idade Média, com copistas, que eram monges que faziam cópias de manuscritos sagrados. Esses precisavam de um local silencioso para o seu ofício. Quando ele lia, seus olhos percrustavam a página e seu coração buscava o sentido. A sua voz ficava em silêncio, sua língua quieta. Qualquer um podia aproximar-se dele livremente e, em geral, os convidados não eram anunciados assim com frequência. Quando chegávamos para visitá-lo, nós o encontrávamos lendo em silêncio, pois jamais lia em voz alta. Esse é um registro do livro Confissões de Agostinho. Ele está se referindo ao bispo Ambrósio. Hoje os dois são canonizados, né? E lá por volta de 383. Esse foi o registro, né, de Santo Agostinho, foi o primeiro registro indiscutível encontrado sobre leitura em silêncio. Outros exemplos são incertos, por se tratarem de peças de teatro, que mostram personagens lendo no palco. Uma delas foi Teseu, lendo em silêncio a carta que estava presa na mão da esposa morta, e outro foi Demóstenes, que olha para uma tabuleta mandada por um oráculo. Alguns outros registros foram encontrados sobre Alexandre o Grande, que leu uma mensagem em silêncio diante de seu exército, Ptolomeu e a sua observação das pessoas lendo em silêncio, quando estavam muito concentradas, Júlio César, observado ao receber um bilhete de amor no parlamento, e disse, né, que se leu em silêncio. E São Cirilo, de Jerusalém, que fez uma súplica em uma das suas palestras que mulheres lessem enquanto aguardavam a cerimônia, porém quietas. Não sendo comum, então, a leitura em silêncio, imagina-se que as bibliotecas tampouco eram silenciosas. E quero trazer uma imagem das escritas, de livros escritos da época da Idade Média, né? Então, vocês podem observar que não tem pontuação. A pontuação é algo mais recente, né? Nessa época, as leituras eram feitas pelo clérigo, que davam, então, a entonação, o tom da leitura, e que normalmente era através do sermão. Né? Então, duas imagens aí, onde os textos estavam sem pontuação. Uma outra forma de olhar para essa história, né, é olhando os contadores de histórias, que era uma tradição verbal,
que se passava de pai para filho, durante as épocas, e com o tempo começou a perder o seu encanto com as histórias que eram trazidas dos viajantes. E aí, esses sim, traziam ideias fantasiosas e muito encantadoras, de encantamento, dos percursos que fazia, né? Essa é uma citação, então, da Eliana Yunis, no seu trabalho, que fala sobre agentes de leitura. Com o tempo, passou a valer o escrito, e a palavra dos livros tornou-se sagrada, de modo que o poder do impresso deslocou duplamente o leitor. Ele não conhecia o código e ficou sem acesso imediato às leituras, sendo o mediador nem sempre fidedigno. Sem recursos para pensar e replicar, a palavra escrita tornou-se lei. E aí talvez um dos grandes marcos, o porquê tanto essa palavra se tornou lei. E o que está escrito nos livros a gente não discute muito. Não tem o costume de discutir. Depois eu fui dar uma pequena olhada no que a pintura retratava nessa época. O olhar para a leitura retratado nas pinturas de uma forma feminina, na forma feminina, né? Muitas vezes a leitura estava num espaço interior. A leitura das mulheres sempre tinha um indício de que elas estavam dentro de casa. E quando no máximo estavam fora, elas estavam no seu próprio jardim, com um chá, e sempre lendo algum livro. Algumas outras pinturas mostram o homem já no espaço externo, em bares, em cafés, e lendo com os amigos e até outros tipos de leitura, principalmente o jornal. Então, esse é uma pintura de Renoir, e aí a gente já está falando de uma outra do século XIX, já é um outro recorte, né? Algumas leituras femininas no exterior. Às vezes, embora raramente a leitura das mulheres pode ocorrer fora de suas casas, uma mulher lera num jardim que pode ser o seu, e neste caso, prolongar seu espaço privado. Mas raramente ela lerá jornal, no que poderia ser o espaço público, salão de chá ou café. Mais raramente ainda, ela praticará uma leitura claramente funcional, como Mary Cast, que lê no Louvre algo que pode ser um guia do museu. Então, fazendo esse recorte histórico e das pinturas, me fica uma pergunta: o que é que dessas representações a nossa leitura carrega, né? Como nos dias atuais a gente ainda tem essa impressão forte de que a leitura traz algo muito, muito valoroso, né? Bem, seguindo aqui, eu quis trazer então a leitura nas artes manuais. Como que a gente faz essa leitura das artes manuais, né? Também fazemos a leitura através de gráficos, receitas, e o que isso implica? Uma necessidade de um conhecimento prévio, um conhecimento de mundo, já ter olhado uma peça de tricô, já ter tocado uma, ou ter minimamente o letramento para os símbolos. Porque mesmo quando a gente conhece a letra, a receita é algo que precisa de um conhecimento prévio mesmo, né?
que para mim ficou muito claro como ideia de mundo, a leitura de mundo que Paulo Freire traz nos seus textos. Se eu trago então o nome do ponto, isso muda a forma que lemos a receita, ou que lemos o gráfico? É uma leitura que dá a pensar? Ou é uma leitura de reprodução? Leituras como essa, né? As leituras de muitas e muitas revistas que a gente tem de tricô, crochê, com pontos, com gráficos, com receitas. E aqui sem trazer nenhum juízo de valor do que é melhor ou não é melhor, né? Só uma observação aí desse percurso. E aí, então, eu fui nos agentes de leitura para tentar buscar esse lugar do leitor que é incentivado a ler, né? E aí eu chamei de Catando os Grãos porque a Eliana traz uma citação de Certeau no seu texto. Quem lê, cata grãos nos textos alheios, que eu achei bem impactante, né? Então aí, um outro trecho, pensar pode ser uma prática automática de reagir, responder ao cotidiano com mesmices, sem pessoalidades, sem inventividade, sem considerar circunstâncias e contextos, isto é, sem interagir, como se nada lhe dissesse a respeito. A leitura se constitui desde sempre uma espécie de upgrade da interpretação, do estar no mundo para uma condição do ser no mundo. Por isso, temos que entender a leitura em uma dimensão bastante mais ampla que a que nos legaram os gregos com a invenção do alfabeto. A leitura precede a escrita, digo eu, como a leitura do mundo precede a da palavra. Então, a Eliana traz a questão do interagir como texto, né? Fazendo o que ela chama de uma prática do pensar, que não seja só reagir ou responder ao cotidiano. E, segundo ela, a leitura precede a escrita. E isso considerando que o texto não é só um texto com palavras, a gente pode ver textos com imagens e figuras diversas. Lemos com o que somos, e aí eu sigo aqui no texto da Eliana. Lemos com o que somos, com as experiências acumuladas e mixadas, com nosso afeto e nossa necessidade de se interpondo como filtros. Somos coautores responsáveis pela disseminação do seu sentido, falando sobre o texto, né? Dar passagens aos afetos e reflexão que a leitura promoveu nele mesmo, para que o outro reconheça que há espaço para sentir e pensar diante de algo novo. Potência de significar depende da construção e das associações do leitor, que nem sempre estiveram na cabeça do autor. Então, essas construções e essas associações que fazemos durante a leitura do texto, que muitas vezes não ocorreram ao leitor, ao autor. Talvez ele nem tenha percebido. E aí eu fico com vontade de mais perguntas, né? Quando eu mergulho nisso, se tem influência quando a gente pega o livro a primeira vez. Como é que você faz? Você lê a contracapa, lê o índice, as orelhas, furei o livro todo, prólogo, pós-fácil, escolhe o livro pela capa, lê os agradecimentos. Como é essa interação, essa primeira interação com um livro? Como você lê? Você lê o resumo do livro, do capítulo? Aceita aquilo que está escrito?
conversa com o livro, discute com o autor, diverge, busca outras referências, grifa, tem um ritual de leitura, pinta o livro, anota, percorre o livro em busca de palavras-chave. E seu corpo, sente diferença no seu corpo ao ler a literatura e os textos informativos ou científicos? Aceita indicação quando você não pede? São perguntas assim que me ocorrem, né? Pensando nessa pesquisa. Para Fugante, a leitura é um encontro, afeto, afetações. Você se deixa afetar pelo texto ou mantém uma distância? Você ouve a história como se estivesse sendo narrada? Será que essas são perguntas relevantes para a nossa leitura? Será que isso muda a nossa forma de olhar a leitura? Bem, é isso. E nos encontramos. Tchau, tchau.